Olá, amados irmãos, queridos amigos, manhã abençoada. Quantas oportunidades nós temos ao longo desse dia de vivenciar essas experiências contidas em fazer a vontade do Pai. O Evangelho de hoje nos faz refletir sobre isso. Qual é realmente o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida, em tua vida, e qual que é esse sentido de entender a vontade dele e prevalecer a vontade dele e não somente a minha. Mas para isso é importante que nós possamos partilhar essa reflexão também sobre a luz da verdade, sobre a luz da palavra. E eu convido vocês a um minuto de atenção para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus em nossas vidas nessa manhã abençoada. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve esta minha palavra e as põe em prática é como um homem prudente, quem construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa, sobreveio a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Queridos amigos, é interessante que nós possamos perceber ao longo de nossas vidas, a partir de nossas experiências humanas, a partir de vários contextos que a vida nos coloca para nós gerenciarmos esse sentido das relações, a partir dos grupos que nós fazemos parte, enfim, desses momentos em que nós temos essa oportunidade de fazer essas reflexões, mas que nós possamos entender ao longo desse contexto da vivência terrena qual é a verdadeira vontade do Pai em minha vida, qual é o sentido de sua existência também no meu caminhar. E a palavra de hoje é bem clara: fazei a vontade do Pai. Mas o que vinha a ser fazer a vontade do Pai, desapegada das minhas, do meu ego, do meu egocentrismo, do meu egoísmo? Porque ao longo de nossas vidas, muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo a vontade do Pai. Por ler um versículo da Bíblia, por entender que esse versículo é ali contextualizado ao pé da letra. Porém, é interessante que nós possamos perceber qual vem ser a vontade do Pai em nosso caminhar. Pois fazer a vontade do Pai vai ao encontro dessa construção de nossa casa interior. Porque nossa casa interior deve ser construída sobre a rocha da palavra, a luz do Evangelho, a luz da esperança, da fé. Mas, acima de tudo, entender que fazer a vontade do Pai é fazer o bem, é fazer justiça, justiça social em comum com todos, para o bem comum. Jesus deixa bem claro no Evangelho de hoje que não é porque eu estou aqui partilhando com vocês esse Evangelho que isso já me garante a minha salvação, que isso já me garante estar com o Pai futuramente. Não é porque eu estou partilhando com vocês esse momento do Evangelho aqui, que eu já tenho que entender que eu estou já nesse local, garantindo minha salvação, que eu já estou salvo, só porque eu estou fazendo esse momento aqui de interação com você sobre a luz do Evangelho. Porém, fazer a vontade do Pai vai muito mais além. Acima de tudo, via um encontro das ações, das vivências comuns, das experiências humanas onde estão contidas essa vontade do Pai. Porque Ele mesmo deixa bem claro no Evangelho de hoje: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que me dá
possibilidade ao longo da construção da minha vida para que eu possa ter lugar nos céus, ao lado de nosso Jesus Cristo. Entender, acima de tudo, que essa construção desse caminhar vai justamente ao encontro de meu contexto com o outro, com o próximo, por meio da vontade do Pai de fazer o bem. Fazer o bem sempre. O Evangelho de hoje deixa bem claro que muitas vezes nós nos afastamos do Pai. Quantas e quantas vezes em tua vida, na minha vida, no meu caminhar, vieram as enxurradas, as tempestades, os problemas, as dificuldades, as necessidades humanas, e a minha casa interior, porém está fortalecida à luz da verdade, à luz da palavra, da esperança e da fé, me fez perder justamente esse sentido do caminhar, de fazer a vontade do Pai. E me deixou muitas vezes ali sem estrutura interior, porque a casa solidificada na luz da verdade, na palavra de Deus, sobre a luz do Evangelho, e principalmente sobre os valores do Evangelho, essa casa está fortalecida. Pode vir ventos fortes, pode vir tempestade, pode vir problemas, e você está fortalecido para entender cada vez mais que por mais que você esteja vivenciando essas experiências, mas Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está acima de tudo te fortalecendo, dizendo coragem, esperança, fé, e Ele jamais nos abandona. Fazer a vontade do Pai nos faz entender também, acima de tudo, que temos essa oportunidade ao longo desse dia de hoje, dessa manhã de hoje abençoada, de vivenciar essa experiência, de fazer cada vez mais realidade em nossas vidas a vontade do Pai sobre a luz do Evangelho. Quando nós nos encontramos cada vez mais fortalecidos pela palavra de Deus, nós estamos justamente inseridos no Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando eu consigo entender que também eu sou templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora em mim e que pelo batismo eu tenho essa possibilidade também de fazer missão, fazer caminhada cristã, de levar a luz, levar a palavra, levar o Evangelho, sendo sal a outras pessoas, isso sim é vivenciar essa certeza, dessa experiência, mesmo diante de minhas fragilidades, de meu defeito, enfim, de minha condição humana, estou vivenciando esse sentido de fazer a vontade do Pai. Levar essa palavra, fazer a vontade do Pai, fazer brotar no coração e germinar frutos cada vez mais de bondade, de esperança, de caridade, nessa construção desse reino que também, com certeza, cada um de nós, por meio do fazer a vontade do Pai, futuramente, de acordo com as nossas relações, de acordo com as nossas experiências, estaremos também sobre essa luz do Evangelho, nesse reino chamado vida, vida em abundância, com Cristo e por Cristo. Isso é entender cada vez mais essa vontade que Deus tem de nos direcionar para o caminho do céu, para fazer parte também de seu reino, porque pela palavra e pela prática da palavra é entender que fazer a vontade do Pai se constrói a partir disso, dessa prática sobre a luz da verdade. Pois ele deixa bem claro no Evangelho de hoje: quem ouve essas minhas palavras, quem ouve essas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente. Olha como Cristo nos faz refletir a prudência de colocar em prática cada vez mais esse Evangelho, desapegado do nosso egoísmo, desapegada do nosso egocentrismo e desapegada do eu, de minhas vontades internas, minhas vontades. Sei que nós temos sonhos. Quem aqui, você aí que me acompanha, não tem sonho? Quantos e quantos sonhos nós almejamos realizar ao longo de nossa caminhada? Quantos e quantos sonhos nós pensamos em construir a partir do nosso ego? Porém, o que é interessante é nós fazermos algumas reflexões. Esses sonhos que nós estamos construindo, almejando realizá-lo, está sobre a luz do Evangelho? É para o bem comum? É para a construção de uma sociedade mais humana e mais solidária? Esses sonhos vai ao encontro do fazer a vontade do Pai, pôr em prática a palavra,
vivenciar essa palavra. Porque palavra sem ação não produz obras. Palavra com ação produz obras, produz cada vez mais frutos de misericórdia no seio da sociedade, seja na escola, na família, no trabalho, na igreja, enfim, em todos os contextos sociais que nós temos essa oportunidade de vivenciar esse Evangelho sob a luz da esperança e dessa santa vontade de nosso Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso. Que essa mensagem e essa reflexão do Evangelho de hoje possa nos fazer cada vez mais prudentes nessa certeza que também podemos ser construtores do reino sobre a luz da verdade, da esperança, da justiça e da fé. E é isso aí, queridos amigos, ao longo desse dia de hoje, que você possa ter um bom dia, que você possa ter essa certeza do discernimento do Espírito Santo em tua vida, para que nós possamos também, ao longo desse dia todo, buscar a luz da verdade no fazer a vontade do Pai. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês, e paz e bem a você também.